Olá pessoal, paz seja convosco. É com muita alegria que viemos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Online. O dia de hoje nós vamos ver a lição de número 10, certo? Da nossa revistinha, Os Bons e os Maus Exemplos. E a lição de número 10 tem o título João Batista, Prepare o Caminho do Senhor. Quando nós falamos em João Batista, o que você lembra? O que vem à mente, né? Me vem à mente a imagem de um homem com peles de animais andando pelo deserto, né? Me vem à mente aquela canção do Diante do Trono, não sei se alguém já escutou, acho que é Isaías 40, que diz: uma voz clama no deserto, uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. E era isso. É exatamente isso que o título da nossa lição diz: prepare o caminho do Senhor. João Batista, ele foi chamado justamente para preparar o caminho do Senhor. O versículo do dia na nossa lição, o texto do dia diz assim: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:1. Então aqui era uma profecia de que haveria de vir o Senhor, o nosso Deus, né? Mas que antes viria o anjo que prepararia o caminho diante de nós. Diante dele, quer dizer. E a síntese da lição diz: a presença de Deus na vida de João Batista fez a diferença para que ele desse cumprimento ao seu ministério. Então a presença de Deus na vida de João Batista fez a diferença para que ele cumprisse o propósito que Deus tinha para a vida dele, certo? Então eu quero dizer o seguinte: João Batista, ele teve um nascimento sobrenatural, ele teve um ministério totalmente sobrenatural e ele foi um homem fiel até o fim. Ele teve uma vida, ele viveu de um modo exclusivo para Deus. Vamos pensar nisso, um modo exclusivo para Deus. Você já tinha meditado assim na importância, na grandiosidade desse personagem que foi João Batista, e que nós vamos ver que ele foi um homem simples, que ele foi um homem que não escreveu nenhum livro da Bíblia, foi um homem que não realizou nenhum milagre, mas ele preparou o caminho do Senhor e isso fez diferença na vida dele e faz diferença também nas nossas vidas no dia de hoje. Ele viveu de um modo exclusivo para o Senhor, para o propósito de Deus, de modo exclusivo para Deus, né? E aí nos faz lembrar que Deus, ele nos fez povo exclusivo seu. Através de Jesus, né? Ele nos limpou dos nossos pecados, nos salvou, nos perdoou, nos justificou e nos fez povo exclusivo seu. Pense nisso. Se nós temos dado a exclusividade que Deus planejou, que essa exclusividade está no propósito de Deus para nós, certo? E ele, João Batista, ele também não tinha uma mensagem popular. A mensagem dele era uma mensagem dura. O que mais se ouve falar sobre João Batista é que ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos. Ou seja, ele estava dizendo que as pessoas estavam erradas, estavam errando, que precisavam de conserto. Quem é que gosta de ouvir que está errado em alguma coisa? Então a mensagem dele não era uma mensagem simples, era uma mensagem contundente, era uma mensagem também cheia da unção de Deus. E por isso, apesar de ser uma mensagem dura, ele atraía as pessoas para ouvi-lo e essas pessoas eram batizadas nas águas por João Batista. Ele foi um homem de caráter ilibado, que não teve mancha, que não teve problema, que não teve maldade. E mesmo ele fazendo somente o que era correto, tendo um caráter correto, ele foi preso por Herodes e ele foi morto por Herodes. Então ele foi perseguido injustamente. Mesmo fazendo tudo certo, mesmo tendo uma vida exclusiva para Deus, como eu disse, ele teve esse fim que não foi um fim agradável para ele, mas ele sabia qual era o propósito da sua vida, certo? João tinha
o tema da sua mensagem era o arrependimento, certo? E por quê, né? Porque era preciso mudança de vida. Os escribas, os senhores da lei, eles descendiam de Abraão e achavam que pelo fato de serem descendentes de Abraão, isso já era o suficiente para eles estarem salvos. O próprio João Batista vinha de uma descendência de sacerdotes, mas isso não era suficiente para que ele fosse salvo. Então nós termos a descendência, seja lá de quem for, né? Mas também a descendência, como vou dizer assim, de Jesus, né? Porque através de Jesus nos tornamos filhos de Deus. Isso não basta. É preciso que haja uma transformação na nossa vida. E é por isso que João Batista pregava o arrependimento, e é por isso que nós também precisamos dar ouvidos à mensagem de arrependimento. Então, o modo de vida de João Batista fugia aos padrões daquela época. Nós vamos ver que ele tinha vários hábitos diferentes, né? E por que fugia aos padrões daquela época? Porque as pessoas daquela época não estavam de acordo com a vontade de Deus, e ele então estava vivendo o propósito de Deus, exclusivamente para Deus. E isso trazia características diferentes no modo de viver dele. Ele, sempre em suas pregações, defendeu a verdade. E essa verdade era mais importante do que a sua própria vida. Porque trazer uma mensagem contundente fez com que talvez ele suscitasse inimigos, como o próprio rei Herodes, né? Como os fariseus, os escribas, os doutores da lei, não gostavam de ser confrontados por ele. Mas ele não temia dizer a verdade, ele escolheu sempre dizer a verdade, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. E João, então, em seu ministério, ele não fez concessões, ele foi fiel. Todos esses exemplos, né, todas essas coisas que eu estou dizendo, nós vamos conversar mais detalhadamente durante a nossa aula. A leitura bíblica, o texto bíblico está em Lucas 1, do 5 ao 17, e eu destaco o versículo 6, que diz assim: e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. De quem fala esse versículo? Esse versículo fala de Isabel, que era a mãe de Zacarias, era a mãe de João Batista, e de Zacarias, que era o pai de João Batista. Isabel e Zacarias, ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então ele vinha de uma descendência, ele era a descendência de uma família temente a Deus, que obedecia aos mandamentos do Senhor. Zacarias, o seu pai, ele era sacerdote, e ele estava justamente cumprindo o seu papel. Era da sua escala colocar o incenso no incensário, e o incenso representava as orações dos justos, e ele então estava colocando o incenso lá, quando apareceu um anjo e falou com ele. É isso que está descrito no texto bíblico da nossa lição. E o anjo disse para ele: não temas. A presença de Deus, irmãos, ela é tão grandiosa que em muitos momentos, quando Deus se manifesta, ele diz: não temas. Ele está conosco, e nós podemos desfrutar dessa presença grandiosa, e nós precisamos ter a reverência que essa presença requer de nós, porque ele é muito santo, ele é muito glorioso, né? E ele então fala com Zacarias e disse: não temas. E aí ele traz uma resposta de oração e diz que ele terá um filho, que Zacarias terá um filho. Mas nós vamos ver que Zacarias já era idoso, que Isabel também já era idosa, e além disso Isabel era estéril. Então era algo muito grandioso mesmo, um milagre muito grande, muito sobrenatural. E além disso, além da questão física, de ser um milagre sobrenatural, ele ter um filho, o anjo ainda descreve como seria esse filho. E isso está no versículo 17, que diz assim: e irá diante dele no espírito, e... eu vou ler do 16, desculpem, que diz assim: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor meu Deus. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor meu Deus já é um feito grandiosíssimo. E não para por aí. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então era algo tão grandioso que João Batista, o filho de Zacarias, além de ele ter um filho fora do tempo e com a mulher estéril, esse filho seria quem iria preparar as coisas para o Senhor,
Esse filho seria alguém que pregaria e que converteria os filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele seria alguém que converteria o coração dos pais aos filhos. Ele seria alguém que converteria os rebeldes à prudência dos justos. Um milagre grandiosíssimo. Zacarias sabia do pecado do povo, da maldade do povo, e o anjo estava dizendo que o filho que ele teria, que já ter o filho seria impossível, faria toda essa revolução espiritual em Israel. E nós vamos então ver o que acontece com toda essa notícia e no cumprimento dessa promessa. Como eu disse, então, Isabel era estéril, de idade avançada, por isso que o nascimento de Zacarias foi sobrenatural. E a sua pregação também foi sobrenatural, o seu ministério foi sobrenatural, porque realmente as pessoas se converteram, as pessoas se arrependeram, as pessoas foram batizadas. Mas antes de iniciar exatamente isso, eu quero perguntar, e nós? Nós sabemos qual é o nosso chamado? Nós sabemos exatamente reconhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Para que você foi chamado? Para pregar? Para evangelizar? Para ensinar? Para visitar os enfermos? Para interceder? Para orar? Para o que você foi chamado? Então, acho que isso é uma reflexão bem importante que nós precisamos fazer. Quem Deus quer que eu seja? Já no ventre, João Batista teve a notícia de que ele prepararia o caminho do Senhor. Eu não sei se no ventre você teve alguma notícia, mas o fato é que em Cristo Jesus nós temos a notícia de que nós somos feitos filhos de Deus, que nós somos chamados para ser testemunhas deles, para ser servo dele, né? E em que frente nós o servimos? Nós precisamos buscar esse conhecimento e esse entendimento. João Batista, ele foi chamado para ser uma voz profética, para falar que Jesus viria e o que ele traria e o que aconteceria com a sua vinda. Ele preparou então o caminho para a vinda de Jesus. Eu quero dizer que no final do Velho Testamento houve um período de silêncio que se chama o período interbíblico. Um silêncio de 400 anos, não houve profecia durante 400 anos. E depois desses 400 anos, Deus levanta então, desde o nascimento milagroso, a João Batista para ser o profeta que vai dizer que o Senhor viria. Certo? E esse homem que Deus chamou, que Deus preparou desde o ventre, desde antes do seu nascimento, porque preparou a vida dos seus pais, que eram tementes a Deus, esse homem nasceu então e foi um homem cheio de fé, cheio de coragem, foi um homem diferenciado, um homem que sabia do seu propósito e que seguiu o seu propósito com ousadia até a morte. Então, se nós queremos pensar nas características de João Batista, nós temos que pensar onde está o nível da nossa fé. Cheios, mais ou menos, né? Precisando ser abastecidos, nós temos a nossa fé abastecida através da palavra de Deus. A palavra de Deus é que produz a fé em nós. Por isso a importância que a nossa igreja tanto dá ao estudo da palavra, ao conhecimento da palavra, porque é ela que produz em nós os frutos que nós precisamos para viver a nossa vida espiritual. Cheios de fé. Que sejamos, irmãos, cheios de fé. Cheios de coragem. Quando nós sabemos qual é o nosso propósito, nós podemos ser como João Batista. Cheios de fé, cheios de coragem, nós podemos ser diferenciados no nosso tempo, né? Porque nós sabemos do nosso propósito, porque nós aceitamos e vivemos o propósito de Deus na nossa vida. Nós podemos sim ser cheios de fé, coragem e diferenciados. Aliás, é uma consequência natural. Se nós sabemos do nosso propósito, nós somos cheios de fé, corajosos e diferenciados, né? E temos ousadia, ainda que essa ousadia nos leve à morte, ainda que essa ousadia de alguma maneira prejudique a nossa vida terrena, porque o que não podemos perder é a nossa vida celeste, não é verdade? O tópico 1, ele diz assim, um nascimento sobrenatural. O nascimento de João Batista foi resposta de oração. Como eu disse, Zacarias era um sacerdote e ele teve a sua oração ouvida, certo? Só que como ele era um homem, mesmo ele sendo sacerdote, ele era um homem, ele duvidou. Ele achou assim, mas como que eu vou ter um filho se eu sou idoso, se a minha mulher é estéril, se a minha mulher também é idosa, né? Como é que pode um sacerdote
com toda essa intimidade com Deus, com todo esse relacionamento com Deus como sacerdote que ele era, duvidou. Irmãos, diante da impossibilidade humana, nós às vezes não cremos. Nós duvidamos, nós achamos que não é possível, que não vai acontecer, que não é para ser. Mas Deus está nos ensinando aqui que mesmo que Zacarias tenha duvidado, mesmo que nós algum momento duvidemos, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos. Ele orou pedindo um filho, ele era sacerdote, e quando veio a resposta ele não acreditou, porque era algo impossível ao homem. E nós podemos pensar em coisas que nós temos que desenvolver, o evangelismo, o testemunho, e podemos achar que é algo impossível. Mas se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Talvez você possa pensar na salvação de alguém da sua família, que você pode pensar assim, é impossível, não tem como. Mas se Deus disse que isso vai acontecer, isso vai acontecer. E nós, como pessoas que cremos em Deus, nós temos que ver além da impossibilidade humana, vendo sim o que é possível para Deus. E porque João Batista não creu, ele ficou mudo até o nascimento do bebê, até que ele nascesse. O item 1:2 diz que será grande diante do Senhor. A grandeza de João Batista, gente, estava na simplicidade. A grandeza de João Batista estava no efeito que a sua pregação causava. A grandeza de João Batista estava na autoridade como ele falava. Ele era uma pessoa simples, mas ele falava de um modo que parecia sobrenatural. Não só parecia, era sobrenatural. E as pessoas percebiam o sobrenatural de Deus na vida dele. Ah, que glória! Que as pessoas percebam em nós, irmãos, o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Que possamos ser simples, que tenhamos a autoridade de Deus sobrenatural sobre a nossa vida e que essa autoridade cause efeitos positivos na vida das pessoas que nos ouvem, que convivem conosco, que têm o nosso testemunho. Sabe, Jesus se referiu ao João Batista como muito mais do que um profeta, como um grande profeta, como muito mais do que um profeta. João Batista, ele foi separado. Essa separação se chamava Nazireu. Quando ele nasceu, foi dito que ele não deveria comer frutas, que ele não deveria beber vinho, que a sua vida deveria ser diferenciada. E assim foi. Sabe, João Batista, ele não comia a mesma coisa que as pessoas, ele comia gafanhotos e mel silvestre. Ele não se vestia como as pessoas, ele se vestia de pele de camelo, pele de cordeiro e cinto de couro. E ele também... ele não vivia como as pessoas, ele vivia no deserto, separado. Ele tinha então o voto de Nazireu. Sansão, que também é um personagem lá do Velho Testamento, tinha esse voto de Nazireu, só que Sansão não foi fiel até o final. Já João Batista foi fiel até o fim. Sabe, essas coisas que João Batista não podia comer e beber, eram coisas que poderiam afetar o seu ministério. Então ele abriu mão de coisas que poderiam afetar o seu ministério. Nós podemos pensar, será que nós também não precisamos abrir mão de coisas que podem afetar o nosso ministério, que podem afetar o nosso testemunho? Aquela conversa lá do início de que ele era exclusivo de Deus, que ele viveu de maneira exclusiva para Deus, né? Faz parte justamente essa escolha de deixarmos, de abrirmos mão de coisas que podem afetar o nosso ministério. Que a gente venha refletir também a respeito disso. O item 1.3 diz cheio do Espírito Santo e desde o ventre, porque o anjo disse que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Só mesmo pelo Espírito, irmãos, ele poderia ter um ministério como ele teve. Se não fosse dirigido pelo Espírito Santo, ele não teria a mesma autoridade. A Bíblia diz que ele teve o mesmo espírito de Elias. Ele foi movido pelo Espírito Santo e por isso o Espírito Santo revelou que Jesus era o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Foi ele que conduziu Jesus ao batismo, isso somente através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, apesar do seu discurso duro, contundente de arrependimento, o Espírito Santo atraía as pessoas para ele, por causa da autoridade do Espírito Santo na vida dele. A voz que clama no deserto preparava o caminho do Senhor. Esse foi João Batista. O item 2 diz, um ministério sobrenatural. 2.1, pregava no deserto. Sua mensagem, então, era arrependei-vos.
as pessoas procuravam ele e eles então se arrependiam e ele levava as pessoas ao batismo, dando a eles a possibilidade de viver uma nova vida de acordo com a vontade de Jesus. É o Espírito Santo, irmãos, que convence o homem. Então, isso acontecia porque, como a gente disse anteriormente, no item 1.3, ele era cheio do Espírito Santo. Então, as coisas aconteciam naturalmente, só que de forma sobrenatural. Naturalmente no sentido de que não era necessário forçar ninguém. Mas eles acreditavam no sobrenatural de Deus, que era manifestado na vida de João Batista. Certo? E João Batista, como eu já falei também, era de uma família de sacerdotes, vejam bem. E talvez pela linhagem dele, ele continuaria a fazer o trabalho do pai dele, oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. Mas João Batista revolucionou isso e ele confrontava as pessoas para que elas não pecassem mais e elas eram então batizadas. A pregação dele era tão rígida que eu vou ler para vocês, Lucas 3, de 7 a 9, nós vamos ver como é que ele falava com as pessoas. E as pessoas aceitavam essa pregação. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo e as suas palavras eram dirigidas pelo Espírito Santo. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras. Vamos dizer isso para alguém hoje? O que vai acontecer? Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que estas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Deixa eu ver, até... Era o 15 e o 16, vamos conseguir mais um pouco. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma, quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, aqui ele tendo esse discurso contundente, né? Falando claramente quais eram os pecados de um e de outro, que perguntavam a ele, é claro. E ele, então, apontava para Jesus. E quando as pessoas diziam: não seria ele o Cristo? Ele diz: virá após mim alguém que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Quem é que desatava as sandálias? Os servos. E ele não era digno nem de ser um servo que desatasse a sandália do Senhor. Então, Deus naquela época já exigia mudanças de atitude daqueles que tinham conhecimento da lei. Nós pecamos. E nós devemos pedir perdão dos nossos pecados, nos arrependermos, nos decidirmos a não continuar cometendo os mesmos erros. Jesus, ele lavou a nossa alma de todos os pecados, né? Mas é preciso que eu me arrependa diariamente dos meus erros e que haja mudanças na minha vida, assim como João Batista pregava a necessidade de mudança na vida daquelas pessoas que o ouviam. 2.2 diz: importa que ele cresça. Alguém disse que Jesus estava tendo mais discípulos do que João Batista. E João Batista sabia da sua missão. Sabia até onde ele tinha que ir e ele não desejava nada além daquilo que Deus tinha para ele. E quando as pessoas o confrontaram com esta fala, ele respondeu da seguinte maneira: que ele cresça e eu diminua. E nós vamos ler... não é agora ainda que nós vamos... Sim, nós vamos ler sim. João 3, 27 a 30. João 3, 27 diz assim: a isso respondeu João: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. Ele não era o Cristo, ele foi aquele que foi enviado antes dele, né? A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça
e que eu diminua. Então, ele não veio para ser melhor do que Jesus, ele veio para servir Jesus, que é o noivo. Ele era apenas o amigo do noivo, e quando ele ouvia a voz do noivo, ele se enchia de alegria, que o noivo cresça e que eu diminua. Essa resposta de João Batista, né, foi contra o orgulho humano, contra a arrogância humana, mostrando mais uma vez a evidência do Espírito Santo na vida dele e a forma diferenciada como ele vivia. 2.3 diz: ele nos batizará como Espírito Santo. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e esse batizará com o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, é o Espírito Santo que está abrindo os nossos olhos espirituais. Então o Espírito Santo já está sobre nós e continua sobre nós quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. O Espírito Santo vem morar em nós, assim como Jesus. E ele vai fazendo transformações na nossa vida. Mas existe o batismo com o Espírito Santo, quando existe a evidência desse batismo, que é o falar em línguas. E esse batismo com o Espírito Santo nos capacita para a obra de Deus, nos faz testemunhas mais eficazes da sua obra. Então é importante que nós tenhamos o Espírito Santo na nossa vida, que nos abra o entendimento, mas também é importante que nós tenhamos o batismo com o Espírito Santo, que nos capacita para sermos testemunhas, que nos capacita para sermos essa testemunha eficaz, que nos capacita para cumprirmos o propósito de Deus em nossa vida. Então ele nos dá poder para testemunhar. O item 3 é fiel até o fim. 3.1, és tu aquele que esperávamos? Então isso está em Mateus 11. Mateus 11, 2 a 5. Veja o que aconteceu. João Batista foi preso. E quando ele estava preso, ele enviou 2 discípulos para perguntarem a Jesus se Jesus era mesmo aquele que eles estavam esperando, né? João Batista estava vivendo um momento de sofrimento, preso, açoitado, desvalorizado, né? E a resposta de Jesus para João Batista não foi uma resposta dura, mas não foi uma resposta de condenação, que muitas vezes Jesus deu uma resposta contundente também. Mas a João Batista ele deu uma resposta avisando os sinais que ele estava fazendo, porque João Batista estava preso e não estava vendo, né? E com esses sinais, Jesus estava, de uma certa forma, comprovando que ele estava cumprindo a sua missão e que ele era, sim, o Filho de Deus. Então, Mateus 11, 2 a 5 diz assim: João, ao ouvir da prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então aí Jesus respondeu de uma forma amorosa, tranquila, à dúvida de João Batista. Então nós vemos também que mesmo João Batista apresentando todas essas características, ali na prisão ele estava num momento de sofrimento e ele precisou dessa resposta. E Deus deu a resposta a ele. Nós não estamos isentos, né, de servirmos a Deus e não termos os nossos sofrimentos. Mas nós podemos recorrer ao Senhor e Ele nos responde com uma resposta que alivia a nossa alma, que nos traz ânimo. 3.2, o maior dos profetas. Em Mateus 11, 11, digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. O próprio Jesus disse isso. Dos que nasceram de mulher, não teve outro maior do que João Batista. E como eu disse, João Batista não escreveu um livro, João Batista não fez milagres, João Batista anunciou e preparou o caminho do Senhor. 3.3 é prepare o caminho do Senhor. Ele pregou de forma destemida, ele desafiou os fariseus, ele batizou pessoas, ele anunciou Jesus como Salvador, ele anunciou um arrependimento, uma necessidade de mudança de vida, mudança de atitude. E nós, o que temos feito para preparar o caminho por onde Jesus percorrerá? O que temos feito para que o caminho onde Jesus passará esteja pavimentado? Nós temos sim que fazer a nossa parte, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que nos preparar,
porque Deus não fará aquilo que está em nossas mãos fazer. E nós temos que reconhecer que existe um propósito de Deus para as nossas vidas e que nós devemos cumprir este propósito, assim como João Batista. Nós devemos, então, gerir os nossos recursos, abençoar a obra de Deus com os nossos recursos, nós devemos anunciar o Evangelho, nós devemos ser fiéis para com o Senhor, ser fiéis para com os irmãos, e tudo isso é a nossa obrigação e não de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte, preparar o caminho do Senhor. Como nós estamos preparando o caminho do Senhor na nossa família, no nosso trabalho, na nossa cidade? Que nós tenhamos a nossa atenção chamada para a necessidade de que, tendo nós a presença de Deus em nossa vida, ela produza a diferença de nós sermos aqueles que preparam o caminho para Ele. Concluindo, então, nós precisamos descobrir o propósito de Deus para a nossa vida e cumprir a nossa missão. Nós precisamos buscar sempre estar cheios do Espírito Santo de Deus e acreditar na mensagem pregada por João Batista, a necessidade do arrependimento e de mudança. Nós precisamos acreditar no ministério de Jesus e propagar esse ministério. Fazer sempre o melhor para Deus, né? Fazer a nossa parte e acreditar no seu agir. Lembrando que João Batista não buscou um lugar de destaque. Era no deserto. E que nós também tenhamos a disposição de fazer a vontade de Deus e colocar sempre Ele em destaque e não a nós mesmos. Que Deus nos abençoe, tudo de bom para vocês e até a próxima.